Olá, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez com o estudo da obra O Consolador de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós estamos começando um item novo, é o item fraternidade. A última parte aí que fala do amor, na terceira parte do Consolador, que é a parte das religiões. E para nos ajudar aí nas respostas, nós temos aqui ao nosso lado o Vágilo Floriano, nosso amigo de todas as horas, que vai aí dialogar com a gente, nos trazer aí as informações. Tudo bem, Vágilo? Tudo bem, Elisângela, como está você? Tudo ótimo. Que Deus nos abençoe e a expectativa de nós podermos colaborar de uma maneira produtiva, não é isso? Isso mesmo. Vamos começar então, Vágilo, com a pergunta 342, que diz assim: a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Com certeza todos os ensinamentos de Jesus voltam para a fraternidade universal. E quando ele diz quem são, eu traz a pergunta, quem são minha mãe, quem são meus irmãos, ele mostra para nós a necessidade de nós quebrarmos alguns fundamentos, alguns paradigmas difíceis às vezes de nós mudarmos no nosso coração, na nossa intimidade. A família, como veículo indutor, como meio indutor, é o ponto principal mais importante de toda a sociedade. Ali o Espírito colhe as primeiras e mais fecundas sementes que ele vai desenvolver ao longo de uma vida inteira. Então hoje todos os psicólogos, educadores compreendem plenamente que as pequeninas sementes distribuídas na mente de uma criança, né, como germen, proliferam e progridem, produzem ao longo de uma vida inteira, até na fase longa, na fase adulta do ser. Então a família, inevitavelmente, é o primeiro e o mais forte meio indutor, formador de todos nós espíritos. Agora, por que privilegiar nossos filhos e não os outros? Por que tanto carinho com nossos pais e não com os outros pais? Por que tanto, vamos dizer, preciosismo com aqueles que comungam conosco dentro de um mesmo lar, mesma casa, enquanto outros estão à mercê de tantos perigos, tantos riscos, tantas dificuldades? Então Jesus traz para nós que a parentela física é sim muito importante, de maneira nenhuma desmerecer, mas existe uma parentela que é espiritual, que é universal, não é? E nos convida a termos olhos para as outras crianças, os outros pais, as outras pessoas, de uma maneira mais fraterna, não é isso? De uma maneira mais fraterna. Bom, e ainda sobre a fraternidade, a pergunta 343 diz assim: nas leis da fraternidade, como reconhecer na Terra o espírito em missão? Pois é. Esta questão, nós tivemos a oportunidade de ler a resposta de Emmanuel. Essa questão ela nos remete, não que Emmanuel tenha citado isso, mas ela nos remete a uma questão que estudamos bastante esse ano, lá no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 132. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos pergunta assim, a pergunta é assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Bom, o objetivo da encarnação, ele traz como dois. Primeiro, o processo do resgate, do aprendizado, o processo evolutivo de cada um de nós. É uma das missões, uma das justificativas do processo da necessidade da reencarnação. O outro objetivo da reencarnação é cada um de nós desempenharmos dentro da criação o papel que lhe cabe. Então Deus designa para você, para mim, para todos nós, um pequenino papel dentro da obra geral da criação. E essa é uma obrigação nossa, uma missão nossa. E aí os Espíritos dizem para nós assim: a maneira como nós vamos lidar ou tratar com a vida, ela pode ser uma missão ou ela pode ser uma expiação. Na verdade, Elisângela, todos nós, em quaisquer estágio que nós estejamos, nós vamos passar por provações. Quais são as provações naturais da vida? As enfermidades, as dores de forma geral, as pessoas complexas, as questões financeiras, as questões de sociedade, são processos provacionais normais. Agora, isto não representa nem missão, nem expiação, porque efetivamente missão ou expiação é uma opção de cada um de nós, não é? Então, como se reconhece um missionário
é aquele que passa, talvez nós pudéssemos dizer assim, né? É aquele que passa as provações que todo mundo passa, ele sofre, ele passa pelos mesmos estágios, mas ele responde de uma maneira diferente. Não é? Às vezes uma pessoa, aquele velho refrão que se diz na sociedade, né? Tem gente que faz tempestade num copo d'água, né? Tem gente que transforma uma tempestade efetivamente num copo de água. Não é assim? Então, é mais ou menos assim. Nós temos duas pessoas com o mesmo sintoma, a mesma dificuldade. Um reage desesperadamente, o outro reage calmamente. Os dois convivem com uma terceira pessoa, que é um irmão, um parente. Um não consegue enxergar ele ou olhar para ele, o outro já lida respeitando e trazendo um outro tipo de resposta, não é? Então, as dificuldades são naturais. A maneira de respondê-las é que vai determinar se é um espírito mais harmonizado, mais missionário, ou se ainda está em caminhos expiatórios, digamos assim. Certo. E aí, a pergunta 344, para a gente concluir, ela fala um pouco do amor ao próximo. Ela fala assim, ó, o amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas aí menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros? A pergunta é, vamos dizer assim, os Chico, os Espíritos trazem a pergunta para nós, mas de uma maneira inconteste que a negativa é necessária. Verdade. Né? Ninguém pode apanhar ou deixar-se bater ou deixar-se sofrer em virtude de um hipotético amor. Isso não é amor, os dois estão doentes, o agressivo e aquele que se deixa ser agredido, não é? Nós precisamos entender o seguinte, que o amor, ele precisa ser demonstrado em todos os estágios, inclusive na autoridade moral. O amor precisa ser demonstrado em todos os estágios, inclusive na dedicação, digamos assim, do esclarecimento. Não é? Quando a gente diz esclarecimento, assim, os Espíritos dizem para nós que nós todos na Terra somos disseminadores de valores educativos. Olha, se eu convivo com uma pessoa agressiva, de alguma maneira eu tenho que educá-lo. Como é que eu vou educá-lo? Primeiro, não sendo agressivo, com meus exemplos. Depois, se eu sofrer a agressão, eu tenho que levar algum tipo de resposta diferente da agressão, porque se eu estiver agredindo, eu estou, né, me nivelando, né, por um patamar não muito bom, mas eu preciso colaborar na educação daquela pessoa. Não é? Aí vão os estágios mais variados. Uma boa conversa, um bom entendimento, um bom livro ou uma polícia. Por que não? Não é? Uma certa ocasião, conversando com um amigo, ele nos falou assim, conversando sobre o perdão. E a gente conversava defendendo o perdão inequívoco, o perdão sem restrições. Ele falava, e ele nos trouxe um exemplo assim, bom, se uma pessoa vem e me fere o braço, de propósito, o que eu devo fazer? Eu perdoo. Ah, tudo bem, então eu perdoo. Aí ele vai lá e fere você. E agora? Como é que fica? Então, nós precisamos entender que o amor, ele não agride, mas o amor educa. Então eu digo, eu te perdoo, eu te respeito, mas agora você vai responder às leis. Isto é educação, não é? Eu estou ajudando para que ele não promova outros delitos, outras tragédias, não é? Isso mesmo. Fábio, queria te agradecer, muito obrigado aí, viu? Nós é que agradecemos a paciência e o carinho, a dedicação de nossos irmãos. É isso mesmo. E nós vamos terminar por aqui esse vídeo, mas convidamos você a estar conosco em outras oportunidades. Muito obrigada e até lá!